Bom dia, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Bom dia, pessoal que está aí no Instagram me acompanhando. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos no nosso olhar sistêmico. Eu queria dizer algo muito importante para vocês hoje. Algo assim que talvez pareça banal, mas na verdade é algo para a gente refletir. Quero falar hoje sobre mãe, o poder dessa mulher na nossa vida. Para você que não me conhece, como eu disse, eu sou Luciene Berger, eu sou mentora, eu sou professora em constelação familiar e é claro que facilitamos constelações. Então, se você tem algum desafio, se você aí percebe que está sempre repetindo um padrão, que na sua vida sempre aí tem escassez, que na sua vida tem sempre os relacionamentos ruins, que você está sempre perdendo o emprego, você está sempre aí vivendo os mesmos processos, muitos deles iguais aos dos seus pais, eu te convido a olhar para isso através de uma constelação. E se você hoje estiver aí se identificando com o tema mãe e quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir aqui o telefone da rádio para você poder perguntar. E no que a gente puder, a gente vai tentar te ajudar, tentar te guiar. O telefone da rádio aqui é o 11 3171 0221. Repetindo aqui, 11 3171 0221. Hoje nós vamos falar sobre mãe, sobre trabalho, sobre sucesso, que é tudo isso que essa mulher controla na nossa vida, tá? A gente vai entender um pouquinho. Então, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para ligar. E eu vou também deixar aqui o meu WhatsApp para que você possa marcar a sua constelação, caso você sinta que chegou a sua hora de sair dessa dor, tá? Que é isso que a constelação faz. Ela vai trazer à superfície a real razão de você estar passando por essa dor, vai te mostrar onde é, a gente vai entender aquilo, a gente vai liberar aquilo para que você sim, aí com o seu querer, você consiga ter a vida que você quer, que você consiga sair desses padrões de repetição, dessa dor que você vive, independente de qual seja. Ai, Lu, a gente pode constelar qualquer coisa? Sim, qualquer coisa que doa pode ser visto através das constelações, tá bom? Saúde mental, saúde física, qualquer coisa você pode olhar. Mas vamos lá. Por que eu decidi falar sobre mãe hoje? Bom, primeiro, para aqueles que ainda não sabem, eu dou a formação em constelação sistêmica familiar, organizacional e na água. E nós vamos começar com os nossos alunos, começamos ontem, né? O módulo de mãe. E o que a gente percebe em qualquer ser humano? A gente percebe que a maior dor do ser humano, as maiores dores do ser humano, estão relacionadas aos nossos pais. Mãe e pai, um dia decidiram nos dar a vida. Decidiram porque eles podiam ter tirado, mas eles decidiram, se você está aqui, eles decidiram nos dar a vida. E independente se depois que você nasceu, você foi criado pelos seus pais ou não, você foi, eu brinco assim, né? Você foi colocado para adoção ou não, você foi criado por uma avó ou não, independente disso, graças a essas duas pessoas, só graças a essas duas pessoas, hoje você tem vida. Você está aqui comigo me ouvindo, está indo para o teu trabalho, está tomando teu café, né? Graças a essas pessoas. Só que essas duas pessoas que nos deram a vida, né? Também são a fonte dos nossos maiores amores e maiores dores. Porque a gente espera muito dos nossos pais. E esquecemos que os nossos pais também foram crianças feridas. Então, a gente tem aqui horas e horas de conversa para falar de pai e mãe. Eu vou começar pela mãe, essa mulher que carregou você por 9 meses dentro da barriga dela. Dentro desse universo da mulher, dentro do universo da mãe, a partir do momento que você foi concebido, todo o corpo dela mudou para que você fosse nutrido e se desenvolvesse. Ali dentro da barriga dessa mulher, você pode ter vivido experiências de várias formas, de felicidade, de rejeição, de abandono, de medo, várias, né? Várias formas, né, de sentimentos podem ter se apresentado ali.
enquanto você estava sendo gestado. O fato é que, pela epigenética, você também carrega memórias de dor ou memórias de amor da sua mãe, da sua avó, dos seus ancestrais. Tudo isso sendo feito ali quando você está dentro da barriguinha da sua mãe. E quando eu aprendo que me relacionar com a mãe é me relacionar com a vida, é sobre isso. A mãe te deu a vida. Quem é grato pela sua mãe é grato pela vida. E quem é grato pela vida, claro que sempre está alcançando coisas boas. A gratidão move o mundo. Ela move as montanhas. Então, se eu não dou conta de me relacionar com a mulher mais importante da minha vida, que tipo de relacionamento você acha que você vai ter no geral? Todas as relações humanas estão embasadas pela forma como eu relaciono com a minha mãe. Mãe é relacionamento. Ela fala sobre isso. Ela fala como a gente se relaciona dentro da esfera materna ali, no amor. Mas, Lu, a minha mãe é narcisista. Eu sei, tem muitas. Mães narcisistas são aquelas que estão só olhando para si. São aquelas que não percebem que estão erradas. São aquelas que estão sempre certas e querem a todo custo serem atendidas. Então, elas manipulam emocionalmente os filhos para que os filhos a atendam. E quando os filhos se rebelam, elas dedicam toda a fúria dela para eles, como se tudo que aconteceu na vida dela fosse culpa desses filhos. E é uma dinâmica extremamente desafiadora ter uma mãe narcisista, porque a gente acredita que a gente precisa ficar servindo essa mulher. Só que aí a primeira coisa que a gente tem que entender é: não precisamos ficar servindo. Mas precisamos de força para entender algumas coisas. Primeiro, você acha que a tua mãe acorda de manhã e fala: eu vou ser narcisista? Hoje eu tenho um balde de amor, mas vou dar só 2 gotinhas e vou sacanear com ele o dia inteiro. Você acha que sua mãe acorda de manhã e faz isso? Uma mãe neurotípica, ela não faz isso. Uma mãe neurotípica quer o melhor para o seu filho. Então, quando uma mãe começa a ter esses distúrbios, né? Essas disfunções, a gente percebe o quê? Ela tem uma dor. Ali, naquela mulher, teve uma dor. Uma dor que ela não superou, uma dor que ela ainda está vivendo e que faz com que ela tenha comportamentos distorcidos. Quando eu entendo isso, não é que a gente tem que fingir loucura, né? E perceber que, deixa pra lá. Não, não é isso. Não é demência. É simplesmente entender o seguinte: a minha mãe, dentro da consciência que ela tem, ela é capaz só de fazer isso. Então não adianta eu querer mudá-la, não adianta eu querer esperar que ela me ame de outra forma, porque ela está ferida. Ela está machucada. Ela não consegue. E quando eu tenho essa consciência de que a minha mãe é uma criança que também foi ferida, imagina a sua mãe criancinha. O que ela passou? Tinha terapia naquela época? Claro que não, né? Então, quando eu consigo entender que a minha mãe também é uma criança ferida, não é que a gente vai passar a mão na cabeça dela e fingir loucura. Não, a gente consegue abrir um espaço para compreender que ela não tem os recursos necessários para fazer diferente. E a partir desse ponto, você pode fazer diferente. Simplesmente você pode falar assim: abro mão agora de esperar muito dela. De esperar que ela faça. E vou, na medida do meu sentir, tomar. A gente chama tomar é assim, ó, eu pego tudo que é bom que ela tem para me dar e me fortaleço, tomo tudo que é dela. E aquilo que não me faz bem, aquilo que eu não consigo ainda, eu deixo o que é dela com ela e vou trabalhar só a minha parte.
Então, o que significa isso na prática? Você tem uma mãe narcisista. Você precisa estar lá todo domingo e chamar ela para o almoço de domingo? Não, não precisa. Não precisa. Emocionalmente, ela vai te ferir. Mas você tem que estar aberta para entender o seguinte: ela não pode mudar ainda. Então, a ame mesmo assim, mas à distância. Não precisa chamá-la para o almoço de domingo. Ame-a mesmo assim, à distância. Agora, ampliando um pouco para as mães que são neurotípicas, mas que também são disfuncionais, como eu sou, como você é como mãe, o que a gente tem que entender? Que as nossas mães, elas fazem o melhor que elas conseguem dentro do nível de consciência que elas têm. Então, quando eu aprendo a me relacionar com a mãe, e sou grata por isso, minha vida flui, minhas relações fluem. Outra coisa importante que a gente tem que entender. Mãe, ela tem uma esfera com as filhas mulheres um pouquinho diferente que a esfera com os filhos homens. Por isso que a gente tem tantos filhinhos da mamãe. Mas os filhinhos da mamãe eu vou falar outro dia, tá? Hoje eu vou falar sobre mãe. As meninas, quando olham para a mãe, elas olham com admiração. Você vê aquelas meninas usando sapato de salto alto, pequenininha, passando batom. Elas tentam espelhar a mãe delas. Então, aquela mãe que diz para sua filha: filha, você é maravilhosa, olha que cabelo lindo, deixa a mamãe fazer um rabinho, deixa a mamãe fazer uma trancinha. Ai, você ficou linda com esse vestido, você é incrível. Independente se a menininha tá gordinha, não importa. Quando uma mãe expressa esse cuidado e esse amor para uma criança, para uma menina, o que acontece com essa criança, com essa menina? A autoestima dela começa a ser construída, vai lá para cima. A menina que ouve isso da mãe, que recebe esse aconchego da mãe, ela tende a ter uma autoestima elevada. Não importa se ela está fora do peso, se o padrão de corpo dela não é o que a sociedade dita. Por isso que a gente vê essas meninas gordinhas, que usam cropped, saindo todas empoderadas aí. Você olha para elas, elas têm uma autoestima lá em cima, gente. Amo! E você pode olhar para ela, ela tem uma relação com a mãe, ó, juntinha. Ela e a mãe dela são unidas. Ela olha para a mãe com admiração e respeito e gratidão. Então, mãe é relacionamento. Toda a esfera de relacionamento tem a ver com a mãe. Então, se você tem relacionamentos desafiadores, você pode sim estar vivendo uma dinâmica em consciência de fidelidade com a sua mãe. Você pode sim estar vivendo embates aí, brigas, porque você não se relaciona muito bem com a sua mãe. Você pode sim estar repetindo padrões dela. Quando eu amo profundamente a minha mãe, eu faço qualquer coisa por ela, até repetir os padrões que eu não quero. Quer um exemplo disso? Olha só. Imagina que a sua mãe viveu uma relação desafiadora com seu papai. Brigavam, se separavam, né? Papai foi embora, deixou a mamãe sozinha e triste por questões deles. A gente nem devia se meter nisso. Mas a criança olha e fala: nossa, a mamãe está sozinha. Muitas vezes a criança fica com raiva do pai e, portanto, fica com raiva da mãe. Porque, inconscientemente, tudo que ela quer é estar com o pai. Mas se a mãe e o pai brigam, em algum momento ela pode manifestar uma série de raivas contra a mãe, porque também ela pode entender assim: ela não fez o suficiente para manter meu pai junto comigo. Ela fica do lado da mãe, mas às vezes ela pode até ter raiva, porque o pai foi embora, porque na cabecinha dela é porque mamãe e papai não ficaram juntas. Por que eles não ficaram juntos? Papai pediu desculpa, mas a mamãe falou não. Estou do lado dela, mas ainda fico aqui mexida com raiva. Mas resumindo aqui, muitas vezes, quando eu vejo minha mãe viver uma dinâmica assim, onde o papai foi embora, eu senti que ela ficou abandonada ali, o que eu posso tomar na vida adulta? A mesma postura. Eu tento me relacionar com os homens, mas acabo sempre buscando uma dinâmica inconsciente de homens que vão me abandonar para eu viver a mesma situação que a minha mãe. Então, às vezes, a gente repete o mesmo processo. Então, você, que se separou várias vezes, olhe para trás. Quem
na sua família se separou? Sua mãe, sua avó? Quem? Ou a sua mãe se separou, sua avó se separou, você também está se separando. Mesma coisa de viuvez. A gente observa que muitas mulheres ficam viúvas e aí você olha assim, é cedo, né? Viúva é cedo, porque talvez a gente sempre vai ficar, corre o risco com a viúva, né? Mas assim, imagina que eu aos 40 fico viúva, aí eu olho para trás, minha mãe com 40, 50 ficou viúva, olho para trás, minha avó com 40, 50 ficou viúva, a gente percebe um padrão. Então, esses padrões, eles têm que ser vistos para você dissolver isso. Então, mais uma vez aqui, ó, mãe fala sobre relacionamento. Mãe fala sobre autoestima. Quando eu me sinto protegida, amada, né, reconhecida pela minha mãe, a minha autoestima está lá em cima. E você que está chegando agora, eu sou Luciene Berger, sou professora, facilitadora em constelação familiar e hoje eu estou falando de mãe. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre constelação familiar, se você quiser fazer a sua constelação, se você quiser entender um pouquinho mais, ó, me segue lá no Instagram, @Luciene Berger. Esse Berger é Berger, tá? Luciene Berger. Também temos alguns vídeos lá no YouTube, Luciene Berger Consteladora, tá? E se você quiser marcar a sua constelação, o telefone para você agendar a sua constelação é o 11 974 34 90 96. Repetindo aqui, ó, 11 974 34 90 96. E hoje nós estamos falando de mãe. E o que uma relação com uma mãe pode afetar aqui na nossa vida? É muita coisa. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa sobre mãe. A gente ama tanto essa mulher que quando eu tô lá na minha vida intrauterina, se a minha mãe se sente abandonada, se a minha mãe se sente rejeitada, eu posso sim sentir isso na vida, desde pequenininha, a rejeição, o abandono. Se a minha mãe teve medo de algo, eu posso sim também trazer isso para a minha vida. O medo. Se a minha mãe me rejeitou, eu posso sim trazer isso na minha vida. E quando uma pessoa se sente rejeitada, o que ela busca sempre? A aceitação. Então ela faz tudo para ser aceita. Muito desse tudo para ser aceita não vem só desse evento da rejeição, vem da transgeracionalidade, né? Então, pessoas que são boazinhas, que fazem tudo pelo outro, que não se colocam em primeiro lugar, estão sempre aí atendendo o outro, esperando que o outro a ame, estão sempre buscando o amor do outro, a aprovação do outro. Muitas vezes tem uma dinâmica ali com a mãe que precisa ser vista. Porque a necessidade de ser aceita, a boazinha, aquela que faz tudo, ela faz tudo porque ela quer ser amada, ela quer ser aceita, né? Então existe ali uma dinâmica que pode sim estar relacionada com a mãe dela. Então aqui a gente já falou de aceitação, a boazinha. A gente já falou de autoestima. Mãe é autoestima. Tem tudo a ver com autoestima. O ramo materno tem tudo a ver com autoestima. Relacionamentos. Todos os relacionamentos, até de trabalho. Como eu me relaciono com o trabalho é uma fotografia do que eu tenho de imagem de relação com a minha mãe. Então, aquilo, se eu não dou conta de ter uma boa relação com a minha mãe, eu estou com problemas já praticamente em todas essas 3 esferas que eu falei. Mas mãe é muito mais do que isso. Mãe é trabalho. Pessoas bem-sucedidas no trabalho têm normalmente uma relação muito boa com a mãe nessa esfera de trabalho.
A mãe, desde que ela escolhe te ter, ela trabalha para você. Ela está te servindo. Dentro da barriga dela, ela já te serve. Quando você nasce, ela continua te servindo. Ela te alimenta. Ela te troca. Ela faz tudo para você ser feliz. Ela está sempre te servindo. Esse servir da nossa mãe, a gente olha e aprende. E posso aí exercer o meu servir depois. O meu trabalho. A forma como eu olho a minha mãe trabalhando é a forma como eu vou agir no meu trabalho. Então, o servir, o trabalho, muitas das dinâmicas estão relacionadas com a mãe e com o ramo materno. Muito. Então, se a todo momento você está perdendo emprego, você não consegue se manter no emprego, você sempre arruma uma briga dentro do emprego, tem que entender o que está acontecendo ali na esfera materna, diretamente na sua mãe ou no ramo materno, porque é isso, está trazendo uma memória que vem da sua mãe ou efetivamente vivendo algo que a sua mãe vive. Mãe é trabalho. Né? Pela mãe, através da mãe, a gente também descobre a nossa missão de vida. A gente tem uma imersão que chama Desperte Sua Essência. O Desperte vai trabalhar todos esses traumas que a gente tem de rejeição, de não se sentir amada, de relacionamentos, de falta de amor próprio, de alto valor. E a gente vai trabalhar muito essa esfera da mãe. Muito. A esfera da abundância. E lá, em dado momento, a gente trabalha a nossa missão de vida. Porque mãe é o canal que nos mostra a nossa missão de vida. Você, dentro do Desperte, é capaz de acessar qual é a sua missão de vida na Terra. As pessoas que vão e se colocam para isso são capazes de acessar qual é a sua missão na Terra. São capazes de entender o porquê a autoestima está baixa, são capazes de entender porque eu não tenho merecimento na vida, são capazes de entender quais as relações realmente que estão aí desafiadoras com essa mulher, com o seu pai, com seus relacionamentos e, acima de tudo, mudar. Então, falar de mãe é falar de um trabalho intenso, que não é só uma constelação, porque uma constelação é maravilhosa, mas ela não faz milagre, porque mãe é muita coisa. Então a gente dedica um fim de semana inteiro para falar de mãe, para falar de pai, para falar de relacionamento, para falar de autoestima, para falar de abundância. Então, extremamente curador. Se você se identificou com qualquer uma dessas dinâmicas, entre em contato com a gente e já faça a sua inscrição. O próximo é dia 23 a 25 de maio. Ainda temos algumas vagas, dá tempo de você ir. O telefone para inscrição é o 11 9 7434 9096. Vou repetir, ó. 11 9 7434 9096. É o mesmo número que você pode marcar a sua constelação. E ainda falando de mãe, para a gente finalizar aqui, mãe, ela é o nosso sucesso. Já viu esses executivos que têm sucesso? Pode acreditar. Eles olham para a mãe, para o ramo materno, com gratidão, amorosidade e têm uma relação excelente com a mãe. Porque mãe é o caminho do sucesso. Sem a sua mãe, sem sucesso na vida. Porque mãe é isso, é vida, é missão, é servir, é autoestima, é alto valor. Aquela que cobra pouquinho no seu trabalho não tem alto valor. E quem não tem alto valor é porque tem uma dinâmica ali que precisa ser vista. Normalmente com a mãe. A esfera da mãe, ela é muito grande na nossa vida. Então, eu vou abrir um espaço aqui para você pensar. Como está a sua vida com a sua mãe? Você a julga? Você acha que você é melhor que ela?
Você acha que ela tinha que fazer de outra forma? Da forma como você acha que é bom? Se você acha isso, você está equivocado. Sua mãe é perfeita do jeito que é. Ela tem que cumprir o destino dela da forma como ela escolheu. E você, se quiser ser sábio e fluir na vida, concorde que ela tem os problemas dela, sem julgamento, tentando amá-la e agradecer sem julgamento. Ainda que para isso você tenha que se afastar um pouquinho e viver a sua vida de outra forma. Quem julga a mãe, julga a vida. Quem critica a mãe, critica a vida. E na última instância, pense comigo, se você é feito 50% mãe, 50% pai, toda vez que você julga, critica, ofende essa mulher, uma parte sua está sendo julgada, criticada, ofendida e excluída. E é claro que isso se manifesta. Eu espero hoje ter contribuído para você entender um pouquinho sobre sua mãe. Corre lá e diz que a ame, liga para ela e fala: mãe, te amo. Vai lá e faz isso agora. E semana que vem tem mais, a gente vai continuar esse assunto aqui sobre os nossos pais. Boa semana para você, que seja uma semana iluminada. Até semana que vem.